Amém. Vai sentando, abrindo sua Bíblia no Evangelho de João. Vamos orar por as crianças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós apresentamos as crianças ao Senhor. Que o Senhor libere, ó Pai, instrução sobre a vida delas, que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças podem ir lá para a salinha. Glória a Deus. Amém, Jesus. João, capítulo 3. A partir do verso 1. João 3. Que momento maravilhoso, né? De adoração, de louvor. Tremendo, tremendo. João capítulo 3. A partir do verso 1. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Até aqui por enquanto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós apresentamos a Tua palavra diante da Tua igreja. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor traga esclarecimento, traga conhecimento, traga, ó Pai, ensinamento e sabedoria sobre a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nicodemos, creio que todos sabem, era um líder, como está no texto, um líder religioso da religião judaica, uma grande autoridade, conhecedor das escrituras, da Torá, que seriam os livros de Moisés, dos profetas, dos salmos, conhecedor de toda a história e também alguém que acreditava na vinda de Jesus para salvar toda a humanidade. Quando Jesus começa a ensinar a respeito do reino de Deus, ele começa a ensinar com muita autoridade e com muito poder. Então coisas miraculosas, sinais, prodígios, maravilhas, coisas tremendas começaram a acontecer em toda aquela região. Pessoas sendo curadas de cegueira desde nascença, de lepra, pessoas aleijadas tendo as suas pernas, os seus pés refeitos, reconstruídos. Então coisas maravilhosas e tremendas. E isso chamou a atenção de Nicodemos. Como poderia um homem natural fazer tantos prodígios, tantos sinais? Que palavra poderosa era essa? Então, ele vai averiguar de perto. Ele vai à noite. Por quê? Jesus, por estar ensinando com esta autoridade, com este poder, ele desperta ódio, desperta inveja e revolta dos líderes judaicos. Como Nicodemos também era um líder judaico, se ele vai em praça pública conversar com Jesus, provavelmente ele seria punido
pelos outros judeus, pelos outros fariseus. Então ele vai à noite, de uma forma que as pessoas não iam ver, para questionar Jesus, porque algo chamou a atenção dele. Como que poderia um homem natural fazer tantas coisas, tantos sinais, tantos prodígios? Então é baseado nesta percepção de Nicodemos a respeito de Jesus que nós vamos meditar em alguns pontos, mais claramente em 4 pontos, a respeito deste encontro de Nicodemos com Jesus, mas que na verdade era um encontro de Jesus com Nicodemos. Então nós vimos que ele questiona e ao mesmo tempo ele informa que Jesus só podia fazer aquilo se fosse enviado de Deus. Ele reconhece que Jesus era um mestre. Então veja o primeiro ponto: sinais que só podem ser feitos em Deus. Se nós vermos aqui no verso 2, veja o que Nicodemos falou. Verso 2, deixa eu achar o 2 aqui na minha. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então veja que os sinais que Jesus estava realizando entre aquela sociedade testificavam de que Jesus era o Messias, o ungido de Deus, aquele que viria para salvar a humanidade. Nicodemos percebe e relata isso. Diz: ninguém pode fazer isso se não for enviado de Deus. Se nós observarmos, né, quando Jesus envia os seus discípulos em Marcos 16, verso 17, ele fala que estes sinais seguirão os que creem. Vamos voltar um pouquinho para Marcos, capítulo 16, no verso 17. Marcos, aleluia, a criançada está animada, hein? Amém. Marcos 16, verso 17, diz assim: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa, algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Nós vemos duas pessoas, ou duas classes, capazes de ser ministradoras de sinais, de prodígios, de maravilhas. No primeiro ponto nós vimos Jesus, que Nicodemos entendeu que ele estava fazendo aquilo e só podia fazer se fosse da parte de Deus. Uma vez que Jesus de fato era da parte de Deus e que realizava aqueles sinais, após ele ressuscitar, ele ordena a seus discípulos que pregue o evangelho por todo o mundo, a toda criatura. E ele estabelece que esses sinais, que sinais? Os sinais que Jesus realizava, também estariam presentes na vida daqueles que creem no seu nome e que pregam o seu evangelho. Ele deu autoridade para a sua igreja, ou para aqueles que viessem a crer, de que eles teriam autoridade de realizar sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque eles, ou seja, nós, cremos que Jesus, ele trouxe o reino de Deus para nós. E ele nos incumbiu de anunciarmos o reino de Deus. E o reino de Deus foi anunciado por Jesus, ou começou a ser anunciado dessa forma, com poder, com autoridade. As pessoas podiam ver que de fato era alguém enviado de Deus. Esta é a maneira que a igreja precisa crer, precisa se comportar, porque foi o próprio Cristo que disse: olha, esses sinais seguirão aqueles que crê. Você crê? Então você está apto a realizar
estes sinais. Uma vez que nós cremos em Jesus, a Bíblia está dizendo que nós estamos aptos a realizar esses sinais, ou no mínimo estamos credenciados. Existe uma diferença entre apto e credenciado. Credenciado quer dizer que você pode fazer, e apto é se nós já atingimos o nível para realizar, se já cremos a esse ponto. E é isso que Jesus quer trazer para a sua igreja. Porque, queridos, nós estamos diante de um grande estudioso da palavra de Deus, Nicodemos, mas que era incapaz de realizar um sinal, era incapaz de realizar um prodígio, uma cura, porque ele trabalhava e estava apenas no âmbito do conhecimento. Conhecer não nos torna capaz de realizar. Nicodemos conhecia. Jesus fala que aqueles que ouvem as palavras dele, ou seja, que conhecem a palavra dele, ele falou, a pessoa ouviu, agora tem conhecimento, sim ou não? Ele diz, mas não pratica. Então, nós poderíamos ter conhecimento a respeito de Jesus e não praticar o que nós conhecemos. Mas é a prática que vai determinar se nós cremos, se nós somos discípulos de Jesus. Porque uma vez que nós somos chamados cristãos, cristão quer dizer pequenos Cristo, ou aqueles que realizam as mesmas obras que Cristo realiza. Imagine comigo, nós nos identificamos como cristão, sim ou não? Na verdade, quase o Brasil todo se autodenomina cristão, ainda que muitos deles as práticas passem muito longe de Cristo. Mas enfim, se autodenomina. Mas o que é que vai dizer? Porque falar não é o que faz de nós um cristão, mas é o agir com o mesmo poder, com a mesma autoridade, realizando as mesmas obras, é que nos torna de fato um cristão. Então nós vemos alguém de muito conhecimento das Escrituras, mas que estava abismado com o ensino de Jesus. É como se ele estivesse dizendo, como nós conhecemos tanto, e surge esse homem realizando este monte de sinais, de maravilhas, de prodígios. No contexto atual que nós estamos, nós também vemos muitas pessoas de muito, mas muito conhecimento da palavra de Deus. Pessoas aptas a ensinar esta palavra, mas apesar de estar ensinando, apesar de estar conhecendo, não adquiriu confiança ou fé, talvez porque não queira, de realizar as obras que Cristo determinou que a igreja realizasse. Irmãos, realizar sinais, prodígios e maravilhas não é algo anormal para a igreja, precisa ser algo normal. É isso que identifica que nós somos igreja. É quando nós realizamos as mesmas obras de Cristo e, segundo Ele mesmo, ainda maiores, porque Ele disse que aquele que cresce nele realizaria as obras que Ele realizou e ainda as faria maiores. É a credencial que nós somos igreja, que nós somos representantes do reino de Deus, é se nós chegamos com a autoridade do reino de Deus. Precisamos crer que fomos habilitados por Deus, e Ele nos habilitou, porque uma vez que Ele manda pregar o Evangelho, Ele diz, pregue, e esses sinais é que vão identificar, em outras palavras, se a pessoa creu ou não, porque Ele está dizendo, esses sinais seguirão os que creem. Então Ele está dizendo, só crê de fato aquele que realiza os sinais. É onde nós estamos identificados como pessoas que creem de fato.
é quando estamos realizando os sinais. Sabemos que és vindo de Deus, Nicodemos falou no verso 2. Por quê? Por causa desse sinal. Como que alguém vai saber que você é enviado de Deus? Quando você traz algo de Deus. Como você sabe que alguém é um enviado do correio? Que ele traz uma correspondência, sim ou não? Ele foi enviado pelo remetente que deseja enviar algo para você e selecionou o carteiro para te entregar. E toda vez que você recebe o carteiro, você sabe que vem algo. Quando uma pessoa recebe alguém chamado discípulo de Jesus, na condição de discípulo, ele sabe que está recebendo alguém que está apto a realizar sinais, prodígios e maravilha. Observe que Jesus disse que quando os discípulos fossem a alguma casa e aquela casa o recebessem, eles curassem os enfermos que nela tivessem. Por quê? Porque eles estavam credenciados e aptos a fazer isso. Porque aquelas pessoas receberam eles na condição de discípulo, discípulo de Jesus, aquele que traz ou que leva Jesus até outra pessoa. Nós estamos levando para as pessoas um Jesus filosófico, um Jesus histórico ou um Jesus vivo e atual? Um Jesus que é representado pela igreja mediante o Espírito Santo que nos foi dado. E uma vez que o Espírito Santo vem, nós estamos credenciados, segundo o próprio Cristo, a realizar coisas maiores. É nesse intuito, é nesse desejo, é nessa vontade que nós precisamos estar. É nesse sentido que nós precisamos orar. Mas como nós vamos realizar as coisas que Jesus fez, se muitas vezes o nosso contato com Jesus é mínimo? Jesus fez sinais maravilhosos, mas era muito comum encontrar Jesus orando. Para começar o seu ministério, ele adentrou, conduzido pelo Espírito Santo, a um jejum de 40 dias, para ter proximidade, porque ele estava em condição humana, ele se fez homem. Para Jesus realizar algo na terra, ele precisava da intervenção divina, ou seja, que Deus realizasse através dele. Por isso que Jesus nos disse: ore em todo o tempo, ore sem cessar. Por que orar tanto, pastor Flávio? Porque só orando muito nós poderemos representar aquele que nos enviou. Nós oramos pelas nossas necessidades, é orientação bíblica, sim. Diz que seja conhecido diante de Deus toda a vossa necessidade, com orações, súplicas e ações de graças. É correto você orar por suas necessidades. Nós oramos por nossas necessidades, porque Deus tem prazer em responder as nossas orações. Mas nós não podemos de maneira nenhuma, principalmente, deixar de orar pelas necessidades do grande propósito de Deus para nossas vidas, que é o propósito de pregar o evangelho do reino com a autoridade que há no nome de Jesus. Tópico 2. Só a visão dos nascidos de novo enxergam o reino de Deus. Veja no verso 3 de João, vamos voltar para lá, verso 3 de João 3, claro, né? É o que nós estamos estudando. Glória a Deus. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É preciso passar por este processo de novo nascimento para poder ver o reino de Deus. Nós não podemos, ninguém pode representar um reino que ele não faz parte.
para representar o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Mais para frente um pouquinho, nós vamos ver que é nascer da água e do Espírito. Nascer de Deus, nascer espiritualmente, por quê? Porque nós precisamos representar um reino espiritual. E nós só podemos representar um reino espiritual se nós somos nascidos do Espírito. Ser nascido desse reino. Então só pode ver o reino de Deus aquele que também é nascido do reino de Deus. É por isso que coisas que são tão simples para você que já nasceu de novo, são coisas tão estranhas para alguém que não nasceu de novo. Então nós precisamos buscar, nos aprofundar nesse novo nascimento, porque é justamente ele que nos traz essa habilidade de poder ver o reino de Deus. Observe que quando você nasceu da carne, você nasceu com alguns sentidos. Você lembra quais? Vamos por aqui: tato, visão, audição, olfato e paladar. Nós nascemos com esses sentidos. Agora nós nascemos espiritualmente também. Paulo diz que há corpos carnais e há corpos celestiais ou espirituais. Esse corpo espiritual também tem sentidos. Nós podemos ouvir Deus, sim ou não? O texto aqui está dizendo que nós podemos ver o reino, não com esse olhar, mas com o olhar do homem espiritual. Nós podemos sentir Deus. Como? Ter paladar de Deus. Toda vez que você participa da ceia do Senhor, você está tendo um paladar daquilo que será feito no reino de Deus. Você ouve, você sente. Irmãos, é comum, eu já senti isso, nós estarmos em um ambiente de oração tão profundo, que você sentir a essência do cheiro do reino de Deus. Porque esse ser espiritual que nasceu, ele tem sentidos. Ele toca, ele sente, ele vê, ele cheira. Nós precisamos adentrar a questões espirituais. E aqui Jesus, falando com Nicodemos, ele fala algo que talvez sirva para muitos cristãos. Ele disse: se eu estou falando de coisas materiais e você não compreende, como que eu posso falar das coisas espirituais? O que é que Jesus está dizendo? Existem coisas espirituais que só serão reveladas para nós, só serão reveladas para a humanidade, quando eles se tornarem espirituais. Então, nós passaremos a aprender sobre coisas espirituais. Nós nascemos espiritualmente para viver num reino espiritual, mas nós muitas vezes conhecemos muito mais do que é material do que é espiritual. O tópico, o 3. 2 nascimentos. O verso 6 desse capítulo 3. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. 2 nascimentos. Nós nascemos da carne, da descendência de Adão. Quem nasce na descendência de Adão, já nasce condenado. Porque a semente de Adão estava debaixo de punição, sob lei. Mas quem nasce do Espírito, a Bíblia diz que nasce livre, não nasce debaixo de jugo. Romanos capítulo 8, verso 5, ele diz que os que são nascidos da carne, eles, algumas traduções dizem, eles cogitam para as coisas da carne, mas o que é nascido do Espírito, cogita para as coisas do Espírito. Ou seja,
Quando nós nascemos da carne, nós desejamos as coisas que são da carne. Tudo que é da carne nós desejávamos, porque nós nascemos da carne, éramos carnais, sim ou não? Então todo o nosso interesse estava no que era terreno. Mas agora nós nascemos espiritualmente. E nós começamos a desejar, porque o Espírito nos conduz a esse desejo. Um desejo de coisas espirituais. Nós desejamos ver o reino de Deus. Nós desejamos sentir Jesus. Nós desejamos ser transformado. Nós desejamos ver os anjos que nós sabemos que estão aqui. Nós desejamos ver como é o céu. E Deus começou a dar esses deslumbres para João no Apocalipse. Ele começa a mostrar, ainda que por figura de linguagem, coisas relacionadas àquilo que é espiritual. Mas por que ele revelou a João? Porque João era espiritual. Cada vez que nós adentramos mais naquilo que é espiritual, mais coisas espirituais vão sendo reveladas. E, irmãos, quando nós vivemos desejando as coisas do Espírito, as coisas que são terrenas são discernidas por nós, porque quem tem a unção discerne bem todas as coisas. Nós adentraremos em caminhos mais seguros, sofreremos menos no sentido de adentrar coisas que não deveríamos ter entrado. Deus nos alerta, e eu creio que Ele alerta sempre, mas só quem está no Espírito consegue ver o alerta de Deus, porque Deus fala com o homem espiritual. Se o homem espiritual está amortecido, aquele ser só vai poder agir pela carne, e pela carne nós sempre sabemos que se alguém pratica as obras da carne, ela desagrada a Deus. E às vezes nós adentramos a coisas que, se o Espírito Santo não nos revelasse, nós entraríamos em caminho de morte, mesmo sendo salvos, porque não estamos adentrando profundamente naquilo que é espiritual. Nós precisamos adentrar mais profundo nas coisas espirituais, queridos. Adentrarmos mais na oração, adentrarmos mais no jejum. O jejum, eu creio que seja uma das coisas mais negligenciadas da igreja como um todo, eu falo. Eu me converti em 94, eu estive em uma igreja até 98, uma igreja abençoada, uma igreja que crê em Deus, uma igreja que prega Jesus. Mas no período que eu estava lá, eu não ouvi absolutamente nada sobre jejum, nem tampouco que alguém fizesse. Não existe uma obrigatoriedade para alguém fazer jejum, não tem um mandamento de que você tem que fazer jejum, mas existe uma necessidade de se fazer. O próprio Cristo disse que há caixa de demônios que não sai senão com jejum e oração. Há situações na nossa vida que só vai mudar com jejum e oração. Aí alguém diz: pastor, mas eu não consigo jejuar. Irmãos, você consegue. Acredite, você consegue. Você pode não estar buscando esta prática com o afinco que nós precisamos buscar, mas quando nós fazemos essa prática do jejum, nós ficamos mais sensíveis. Esses sentidos que eu acabei de falar para você, os 5 sentidos do homem espiritual são aguçados, porque o homem material, o físico, ele está sob jugo. A Bíblia fala que a quem nós obedecemos, esse é o nosso Senhor. Se nós obedecemos o nosso estômago, quem é o Senhor da nossa vida? O estômago. Ele manda.
Mas quando nós subjugamos, eu estava lendo um livro e achei bem interessante uma posição. Uma igreja começou, né, um pastor começou a ser chamado por jejum, e ele começou a ensinar a igreja a jejuar. E tinha um advogado lá na igreja dele que disse: eu vou entrar nesse negócio, eu quero jejuar. E ele botou na mente dele: eu vou jejuar de hoje às 18 horas até amanhã às 4 horas da tarde. E ele começou a jejuar. Aí ele passou na frente de uma churrascaria que ele estava acostumado a ir. Quando ele passou na frente, que o cheiro do churrasco subiu, o estômago dele apertou, trouxe uma dor. Ele olhou para dentro de si e falou com o estômago dele: ah, está mal comportado? Então eu não vou comer hoje 4 horas. Agora eu só vou dar comida a você amanhã 4 horas para você aprender a me obedecer. E ele foi e jejuou até o outro dia. Porque, queridos irmãos, se nós obedecermos os sentidos do homem natural, o homem físico, o homem espiritual será mortificado. Mas se nós queremos mais de Deus, nós precisamos tornar mais sensível o nosso homem espiritual. Então tem áreas na sua vida que você não tem vencido. Irmãos, eu dou um conselho: parta por jejum. Vai fazendo dentro da sua possibilidade, mas não faça um jejum que você aguenta, senão não é jejum. Porque se eu for fazer um jejum que eu aguento, 9 horas da manhã eu vou tomar café. Porque quando eu acordo 7, eu já vejo um pãozinho francês crocante, com um cafezinho e uma manteiguinha. Sim ou não? Só eu e o pastor Edildo sabem o que é isso. Imagine se eu for até onde eu aguento. Irmão, acordo 7, quando for 8, eu só aguento até ali. Mas o jejum não é o que você aguenta, é o que você deseja. E quando você começar a subjugar, você vai ver que o seu corpo começa a te obedecer. Pastor, mas se eu fizer um jejum de 24 horas, eu vou passar mal. Comece com de 12. O interessante, irmãos, que jejum é uma prática que era condenada pelas pessoas no passado. Só os religiosos faziam jejum. São loucos. Para que ficar sem comer? De repente nós estamos nos tempos modernos. A ciência descobre que um jejum de 24 horas vai fazer uma limpeza no seu organismo. Vai combater radicais livres, toxinas, uma série de coisas. Vai fazer uma faxina. Eu não quero que você faça um jejum para fazer uma faxina. Mas vai fazer. Vai limpar o seu corpo. Ainda teremos uma vida espiritual mais elevada. Estaremos livres de mais doenças e ainda teremos o nosso corpo espiritual mais sensível à palavra de Deus. Então comece a praticar. Comece a praticar um jejum para sentir mais Deus. Um jejum para vencer áreas. Esté, por exemplo, estava um edital, digamos que assim, gaguejando e tudo mais, de que todo o povo judeu deveria ser destruído em determinada data. E que eles estavam proibidos de se defender. A rainha Esté, usada por Deus, ela decidiu lutar contra esse negócio. Como foi que ela começou a luta? 3 dias de jejum total, sem alimento e sem água. Não é um jejum recomendado. Não é recomendado que você fique sem tomar água. Então faça um jejum, mas tomando água. Mas por que esse foi tão severo? Irmão, que diferença iria fazer algum probleminha por não ter tomado água para alguém que ia morrer? Tinha alguma diferença?
Daqui a 3 dias eu posso sofrer algum danozinho porque eu não tomei água, pastor Reis. Mas daqui a 3 dias eu estou certo que eu vou morrer. Então eles fizeram total, que eles precisavam de uma providência de vida ou morte. E Deus ouviu e trouxe a restauração. É claro que esse jejum simbolizava, né, o Cristo que viria morrer por nós, que morreria num dia e ao terceiro ressuscitaria. Mas ela buscou com jejum. Esse homem carnal, físico, ele é terrível. E você sabe que ele é terrível. Se a gente fizer o que ele deseja, nós nunca poderemos agradar a Deus. Mas se nós fizermos o que o homem espiritual, nascido de Deus, deseja, nós sempre agradaremos ao nosso Deus. E em contrapartida, teremos um relacionamento muito melhor com o nosso Deus. Viveremos a vida abundante de Deus, porque nós estamos ligados com Ele, interligados. O tópico 4, nascidos pela fé. Ele estava dizendo que deveria nascer de novo, da água e do Espírito. Como seria esse novo nascimento? Nicodemos perguntou: podemos entrar no ventre da nossa mãe e nascer de novo? Não pode. Jesus disse: não, você está muito carnal, não é dessa forma. É nascido da água e do Espírito. Vamos para os versos 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vimos nesse texto, nesta conversa de Jesus com Nicodemos, de Nicodemos com Jesus, alguns fatores que são inerentes de alguém que é enviado por Deus. Mas como ser esta pessoa enviada de Deus, nascido de Deus? Jesus explicou para Nicodemos: é preciso fé. É preciso acreditar que naquele dia que Jesus subiu naquele madeiro, Ele subiu para morrer a nossa morte, para que nós vivêssemos a vida dEle. É pela fé no que Jesus fez naquela cruz, que nós somos introduzidos no reino de Deus. É pela fé naquilo que Jesus fez, que nós nascemos espiritualmente. Então, quando nós cremos que a morte de Jesus foi um sacrifício que substituiu a nossa morte, e que ali naquela cruz Ele estava morrendo para que nós pudéssemos também morrermos pela fé, ao ressuscitar, a Bíblia fala que todos que creem em Cristo ressuscitaram juntamente com Ele. E como que ressuscitou? Jesus foi sepultado, o corpo físico, uma vez que pôde morrer, mas o corpo que ressuscitou era imortal, era incorruptível, e é este corpo que nos aguarda para muito em breve nós recebermos. Mas desde já, nós já estamos no reino de Deus, porque nós vivemos pela fé, e sabemos que o reino de Deus é espiritual, e o que é espiritual não precisa ser visto, porque não é espiritual, mas por você é visto, porque você pode ver o reino, você pode sentir o reino, você pode viver o reino, porque você tem a autoridade, e quando você exercita, quando nós exercitamos a autoridade do reino de Deus, nós podemos ver, podemos sentir, e podemos declarar ao reino de Deus que ele será estabelecido. Irmãos, nós nascemos de novo, nós nascemos da água e do Espírito, nós somos seres, ainda que na carne, já somos seres
celestiais. Já somos espirituais. Desenvolvamos esse ser espiritual. Ontem nós tivemos aqui um ensino sobre dízimo e primícias, não tem a ver com a mensagem de hoje. Mas nós vimos que há uma diferença entre santificado e santificar. Santificado é aquele pelo nome de quem se recebe ofertas. E santificar é o processo que nós precisamos exercer para cada dia pecarmos menos. Cada dia nos afastar daquilo que é carnal e nos aproximar daquilo que é espiritual. Então que nós busquemos, uma vez que já nascemos de novo, a praticar disciplinas do Espírito, oração, jejum, tempo a sós com Deus. Precisamos praticar este evangelho que nós cremos. Uma vez que nós fomos alcançados, sabe por que eu e você fomos alcançados? Porque alguém praticou essas disciplinas, porque alguém orou, porque alguém jejuou, porque alguém anunciou. Agora que nós recebemos esta virtude da parte de Deus, o novo nascimento, nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos aprender mais da palavra. Por quê? Porque nós fomos incumbidos de ir por todo mundo. E só então nós veremos os sinais. Tem muita gente desejando ver os sinais daqueles que creem. Mas a Bíblia está relacionando lá em Marcos 16, 17, que esses sinais seguirão os que creem. Mas antes da crença ele diz: ide. Então nós vamos ver os sinais quando nós cremos e nós vamos. Irmãos, quando nós vamos àqueles que estão possessos, nós seremos usados para libertá-los. Quando nós vamos àqueles que estão enfermos, nós seremos usados para curá-los. Quando nós vamos àqueles que estão com algum problema em alguma área, nós seremos usados para realizar a libertação daquela pessoa. Mas só vai acontecer quando nós formos. Mas para nós irmos, nós precisamos nos preparar. Nascemos. Agora precisamos ser cheios. Estar cheio do Espírito, para poder ser usado com poder e com autoridade. Porque os espíritos malignos, eles vão ouvir aqueles que de fato são incumbidos, mandados, enviados e que estão em conexão com Deus, que realmente desejam expandir o reino de Deus sobre a terra. E eu creio que esse seja o desejo de cada uma das pessoas desta igreja. Então que nós tenhamos esta aptidão. Irmãos, nós estamos, eu quero que você já vá se preparando psicologicamente e espiritualmente. Nós estamos para adentrar a um jejum. Nós entramos em uma nova terra, nós entramos em um novo tempo. Deus nos colocou aqui com sinais, prodígios e maravilhas. Deus entregou Jericó, derrubou as muralhas com sinais, prodígios e maravilhas. Mas o que eles fizeram antes? Deus mandou que eles santificassem com jejum, para Deus agir em favor deles. Quando a muralha cai, eles não ficaram assistindo e cantando louvores, eles pegaram das espadas e foram para batalha. Nós adentramos, agora chegou o tempo de batalhar. Nós realizaremos de imediato um jejum bem levinho, vai parecer uma dieta, vai fazer um bem para a sua vida, mas já será um começo, e nós veremos tamanhos sinais e prodígios que Deus começará a fazer, simplesmente pelo propósito de começar. Irmãos, a Bíblia nos orienta que nós devemos valorizar os pequenos começos, e nós adentraremos a um jejum. Não vou dar a data ainda, para você não ficar, já preocupado.
nós estudaremos uma forma, pediremos de Deus uma forma de fazer algo que todos possam fazer, algo que as pessoas que trabalham, que precisam estar um dia todo lidando com pessoas, possam fazer. Aqueles que estão mais livres adentrarão a um mais profundo, porque, irmãos, nós queremos ver a glória de Deus sobre a cidade de Caruaru. E se nós queremos ver, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês também. Ele disse: assim como eu dei a vida por vocês, vocês devem dar a vida uns pelos outros. Amém? Como que nós vamos dar esta vida por outras pessoas? Orando, jejuando, desejando que o pecador se arrependa, desejando que as pessoas sejam libertas, sejam livres, e nós estaremos buscando em Deus isso. Nós não podemos fazer por conta própria. Irmão, você pode aconselhar alguém, você chega para alguém que está em um vício, você diz: não faça, isso vai destruir. Irmão, ele sabe que aquilo destrói, mas não consegue sair. Só que quando você está no jejum, na oração, você não vai dar um conselho, você vai dar uma ordem sobre aqueles espíritos que têm aprisionado aquelas pessoas, e elas serão livres. E ao serem livres, aceitarão Jesus, nascerão de novo, e ao nascer de novo, já estão selecionados para ser libertadores em nome de Jesus. Então, que nós tenhamos esse desejo, esse anseio. Irmãos, deseje ser usado na obra de Deus, deseje ser um cristão. Deus não te tirou do reino das trevas para qualquer reino, Ele te tirou para o reino da sua maravilhosa luz. Hoje você brilha, você é um astro que resplandece o brilho da glória de Deus, e não poderemos ou não podemos deixar que nada embace esse brilho. É preciso que as pessoas vejam que de fato nós somos de Deus, que somos uma esperança para eles, que temos uma palavra de vitória, que serão aqueles que eles buscarão quando estiverem com problemas, quando estiverem em dificuldades. Tenhamos esse anseio de ser usado por Deus, porque salvo você já é. Ele já te salvou, você já é filho de Deus. Agora você precisa, uma vez que nascido do Espírito, segundo Paulo, ele disse, agora também nós precisamos andar no Espírito. Quando ele está dizendo isso, ele não está dando uma ordem para que nós não façamos determinadas coisas, ele está dando uma ordem para que nós façamos determinadas coisas. Como? No Espírito. Ele diz: viva no Espírito, e você vai produzir frutos dignos de arrependimento. Ele não está proibindo você de fazer, ele está autorizando você, a nós fazermos o quê? A obra do Espírito. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor nesse momento. Glória a Deus. Eu me sinto abençoado essa noite. Eu já vejo esse salão tão pequeno. Eu estava olhando para ele dizendo: Senhor, quanto tempo vai durar? Que não vai caber. Que a glória de Deus, irmãos, quando nós nos posicionarmos diante de Deus por as almas perdidas, Deus começa a dar de montões, porque o anseio de Deus é libertar pessoas, mas Ele designou que as pessoas, para ser libertas, precisam de eu e de você. É através da igreja, é através dos seus filhos. Se nós cruzarmos os braços, nós ficaremos assistindo as pessoas partindo sem salvação. Se nós adentrarmos ao campo, só um parênteses, tem muita gente desejando entrar ao campo, mas muito poucas desejando se preparar para entrar. Sair panfletando, anunciando, irmãos, é fácil encontrar, até pagando. Chegar aí, uns panfletos aí, chegar para alguém que trabalha panfletando, dizendo: olha, quanto é seu dia? 50, vem comigo, vamos panfletar esse folheto aqui. Vai ser entregue todinho, sim ou não? Mas
para fazer isso com autoridade, é preciso conexão com Deus. E Ele deu essa conexão com Ele, para cada um de nós. Só precisa que nós nos posicionemos, amém? Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós rogamos ao Senhor, que cada um de nós sejamos despertados para a oração, para o jejum, para o clamor, para a leitura da Tua Palavra. Queremos ser, de fato, ó Pai, representantes do Teu reino, cheios do Teu poder, cheios da Tua unção, credenciados, ó Pai, e aptos para realizar a Tua obra com poder, com autoridade, vermos a manifestação do Teu reino sobre esta cidade, sobre esta nação, para a glória do Teu nome. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um dos irmãos que aqui estão. Nós declaramos sobre a vida deles, ó Pai, que todo e qualquer empecilho sobre a vida de cada um, que tem impedido eles, ó Pai, de servi-lo melhor, que caia por terra, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a Tua igreja, eu declaro, ó Pai, uma unção sobrenatural do Teu Espírito sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, para a glória do Teu nome. Senhor, nós cremos que cada um dos irmãos da Igreja Apostólica Família Feliz, ao saírem para a sua vida cotidiana, eles serão reconhecidos como pessoas cheias do Espírito Santo, porque o brilho da Tua glória estará, ó Pai, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Senhor, eu declaro que o batismo do Teu Espírito venha sobre a Tua igreja, que a Tua igreja comece a falar em novas línguas, seja cheia do Teu Espírito. Senhor, ministra o Teu batismo sobre a Tua igreja, Pai, aqueles que já são batizados, ó Pai, que têm adormecido este dom, eu declaro, ó Pai, que serão reativados para a glória do Teu nome. Senhor, nós declararemos, nós oraremos no Espírito, o recanta jocará que delebete quebrelebe shiriandere labachoroco balabachai. Senhor, nós declaramos uma igreja espiritual, uma igreja cheia de Ti, uma igreja que exala o Teu cheiro, uma igreja que fala a Tua palavra, uma igreja que ouve a Tua voz, uma igreja, ó Pai, que declara com seus pés, ó Pai, o evangelho do reino de Deus, uma igreja, ó Pai, que impõe as mãos, ó Pai, para estabelecer o Teu reino, para a glória do Teu nome, uma igreja fervorosa, uma igreja desejosa da Tua presença, uma igreja, ó Pai, cheia do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Oh, aleluia!